Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com Odair Farias. Na aula de hoje, nós vamos tratar de mais um assunto que aparece muito aí em concursos para auxiliá-los nas resoluções de problemas envolvendo proporção. E para você também que gosta de aprimorar os seus conhecimentos matemáticos, vamos então hoje tratar esse tema com 4 situações problemas, sempre naquela mesma maneira que nós fazemos, começando com o nível mais simples até os níveis mais avançados. Já tivemos uma aula anterior sobre proporção. Lá nas aulas que nós fizemos sobre razão, tinha alguns exercícios de proporções. E agora nós vamos fazer 4 situações problemas só envolvendo proporções, já com um nível um pouquinho mais elevado em relação à primeira aula. Então, sem demora, já vamos para a nossa primeira situação problema de hoje. O nosso primeiro problema de hoje, ele fala aqui: sabendo que x mais y é igual a 42, ele pede, determine x e y na proporção. X está para y, assim como 5 está para 9. Então, sem demora, vamos ao nosso quadro de resolução para ver como resolver essa situação problema. Então, na nossa primeira situação problema de hoje, nós temos aqui que ele fala que x está para y, assim como 5 está para 9. Então, lembrando que nas propriedades das proporções, fala que sempre, quando nós temos uma proporção, nós multiplicamos em cruz. Só que o que ele fala mais em relação a esses dois números lá no problema? Que eu preciso aqui para resolver isso aqui. Ele também me fala que a soma de x mais o y é igual a 42. Então, o que eu preciso saber agora nessa proporção? Qual é o valor de x e y, que dá 42, de forma que ele fique em uma igualdade de razões aqui, de uma proporção. Então, sempre quando eu tiver soma e razão envolvendo proporção, eu vou ter sempre que achar uma constante proporcional, seria o número que multiplicando aqui e aqui, faz com que essa fração seja proporcional a essa outra. Então, como eu não tenho, uma maneira simples de fazer isso trabalhando com uma única incógnita é você vir aqui e colocar a letra K, que a gente chama de constante proporcional. E aí como é que vai ficar? Vai ficar bem simplesinho. Eu vou dizer que o meu x vale 5K. Então aqui, ó, o meu x vai ser igual a 5K. E eu vou dizer que o meu y é igual a 9K. Então o meu y é igual a 9K. Agora eu vou trabalhar com uma incógnita só. Como? Substituindo aqui onde ele me fala que x mais y é igual a 42. Então eu vou substituir. Então, ao invés de eu escrever x, eu vou escrever 5K. Mais, ao invés de eu escrever y, eu vou escrever 9K. E isso tudo é igual a 42. Agora eu tenho aqui 5 mais 9, então eu vou ter 14K, que é igual a 42. Agora, fazendo aquela situação de isolamento, então vamos isolar aqui o K. Então o K vai ficar sozinho no primeiro membro da igualdade, e eu vou ter 42. Esse 14 que estava aqui multiplicando o K, ele vai vir para o segundo membro fazendo o oposto. O oposto da multiplicação é a divisão. Então eu vou ter que o meu K vai ser igual a 42 dividido por 14. O meu K vale 3. Achado o valor de K, agora eu venho e substituo aqui, ó. Então eu vou ter, ó, x é igual ao quê? 5 vezes o K. Quem é o K? É o 3. Então, 5 vezes 3. Então eu vou ter que é 15. E o meu y? Meu y é 9 vezes o K. Quem é o K? 3. 9 vezes 3, 27. Fazendo a soma na prova real, 27 mais 15, 42. Então, essa primeira razão aqui, ela fica como?
No lugar do x é o 15. E no lugar do y é o 27. E note que se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3, eu vou ter 5 e 9. Logo, é verdadeiro esse valor que eu encontrei. Então, sempre quando eu tiver razão, uma proporção e uma soma, eu sempre vou utilizar essa constante proporcional para facilitar. Aí eu vou usar uma equaçãozinha simples de primeiro grau e chego ao valor dessa constante proporcional, só vou substituir e assim eu vou chegar de uma forma fácil ao resultado do problema. Então agora vamos para o nosso segundo problema de hoje para poder irmos aprimorando ainda cada vez mais nesse assunto. No nosso segundo problema de hoje, ele fala o seguinte: sabendo que A mais B é igual a 55, determine A e B na proporção A está para B, assim como 7 está para 4. Então vamos lá para o nosso quadro de resolução, resolver mais essa situação de acordo com o que nós já vimos na primeira resolução do primeiro exercício. Então, na nossa segunda situação, o problema de hoje, vamos usar o mesmo raciocínio que nós usamos anteriormente. Então, eu tenho aqui que A mais B é igual a 55 e A está para B, assim como 7 está para 4. Então, o que eu vou fazer? Mesma ideia. Soma com razão, eu uso K para resolver a solução. Então, agora, ao invés de eu escrever A, o que eu vou escrever? 7K. Então, eu vou ter 7K mais, ao invés de eu escrever B, eu vou escrever 4K. Isso tudo é igual a 55. Então, 7K com mais 4K, eu vou ter 11K, que é igual a 55. Isolando o K, então vamos ter K igual a 55 dividido por 11. Então eu vou ter que o meu K é igual a 5. Então eu achei o valor de K, mas quem que eu tenho que achar? A e B. O meu A vale quanto? 7K. Então o meu A vai ser igual a 7 vezes 5, que é igual a 35. E o meu B? O meu B vale 4K, então vai ser 4 vezes 5, que é igual a 20. Somando A mais B, 55. Então veja que não precisa ficar apavorado. Sempre que tiver soma mais uma proporção que envolva uma razão, basta a gente fazer isso. Usa uma constante proporcional e depois substitui no que ele pediu inicialmente para a gente encontrar as incógnitas aí. Então agora vamos para o nosso terceiro situação problema, para cada vez mais estarmos aí aprimorando o nosso conhecimento matemático. Agora a nossa terceira situação problema de hoje é: a soma da idade do pai e do filho é 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2, determine a idade do pai e a idade do filho. Então veja que nós vamos trabalhar novamente com uma razão, porque ele fala ali que a idade do pai está para a idade do filho. E uma soma. Ele fala que a soma das idades do pai e do filho é igual a 45 anos. Então nós vamos usar a mesma ideia que nós usamos nos primeiros problemas para resolver mais esse problema. Então, sem nenhum tipo de demora, vamos já para a nossa resolução do quadro. Então, ele fala aqui, a soma das idades do pai e do filho, 45 anos. Aí fala que a idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Então, usando a mesma ideia, eu vou chamar aqui de K e aqui também multiplicar por K. Então, o que eu vou ter? No lugar do P, 7K. Mais, no lugar do F, 2K. E isso tudo é igual a 45. Então veja que fica muito simples usando o K.
Então 7 com mais 2, eu vou ter 9K, que é igual a 45. Isolando aqui, nós vamos ter K igual a 45 dividido por 9. O K vai ser igual a 5. Agora vamos lá. Então qual vai ser a idade do pai? Que ele pergunta qual a idade do pai e do filho. Então a idade do pai vai ser o quê? 7K. Que vai ser 7 vezes 5. Que é igual a 35. E a idade do filho vai ser 2 vezes 5. Que é igual a 10. Então chegamos assim de uma maneira simples e bem fácil. Veja que basta usar o K, que nós vamos encontrar de forma bem simples e bem fácil aí, quando a gente tiver tanto soma ou subtração, usando ali a constante proporcional, fica facinho de chegarmos aos resultados. No nosso último exercício de hoje, nós temos um problema da VUNESP de 2012 que diz: ao arrumar seu guarda-roupas, Daniel percebeu que a razão entre o número de bermudas e o número de camiseta era nesta ordem 4:7. Após a arrumação, Daniel retirou 3 camisetas para doação, o que fez com que o número da razão entre o número de bermudas e o número de camisetas ficasse 5/8. Aí vem a pergunta: o número inicial de camisetas que havia no guarda-roupas era... Então vamos para o nosso quadro de resolução resolver mais essa situação, problema de hoje. Então ele fala aqui no nosso problema que Daniel, organizando lá o guarda-roupa, percebeu que o número de bermudas e camisa estava numa razão de 4:7. Aí ele fala que Daniel fez uma doação de 3 camisetas e essa razão ficou de 5:8. Então agora nós temos que descobrir qual era a quantidade inicial de camiseta. Então o que eu vou fazer? Nessa primeira aqui, eu vou usar a mesma estratégia. Eu vou usar a constante proporcional K. E agora eu vou pegar e substituir na segunda. Então aonde está B, eu vou colocar 4K. E aonde está C, eu vou colocar 7K. Então aqui vai ficar 7K menos 3. Isso tudo igual a quem? A 5/8. Multiplicando agora em forma de cruz, como a propriedade da proporção, nós vamos ter 5 vezes 7K menos 3. E isso vai ser igual a 8 vezes 4K. Seguindo aqui nós temos, aplicando a distributiva aqui, ó, 5 vezes 7, eu tenho 35K, menos 5 vezes 3, 15. Isso tudo é igual a 32K. Agora, esse 32K que está aqui, eu vou passar para o primeiro membro e esse 15 para o segundo. Aqui está subtraindo, passa somando. E aqui vai vir subtraindo. Então, nós vamos ter 35K menos 32K é igual a 15K. 15. Desculpa. Então, 35 menos 32, eu vou ter 3K igual a 15. Então, meu K vai ser igual a 15 dividido por 3, que vai ser igual a 5. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber qual era a quantidade inicial. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse 5 aqui no início, na primeira situação, onde o Daniel começa ali a arrumar o guarda-roupa. Então, substituindo agora na primeira situação, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter então que o C vai ser igual, substituindo aqui, ó, 7
vezes o 5, que é o valor do K que nós encontramos. Então eu vou ter aqui o 7 vezes 5, 35. Então, inicialmente, o número de camiseta era igual a 35. Então vamos agora olhar nas alternativas para ver qual que é a letra correta do exercício. Então, de acordo com a nossa resolução, a letra correta é a letra E, 35. Então, inicialmente ele tinha 35 camisetas no guarda-roupa. Se você gostou de mais essa videoaula, não deixe de dar seu link, compartilhar e, se alguma dúvida, escreva nos nossos comentários. E até a nossa próxima aula. E agradecemos a todos que assim assistiram a nossa aula de hoje.